Julieta encontra Paulo e ordena que Yaya chame a polícia. Yaya diz a ela que não é possível, porque Yara está protegendo Paulo. Se ele for encontrado, Yara será presa e ela não pode permitir que isso aconteça. Yara diz a Martim que Alice implorou para que ela o tirasse de lá, e é por isso que ela vai fazer. Ela explica que é complicado porque seu pai está fazendo de tudo para tornar as coisas mais difíceis para ele. Ela garante que vai tirá-lo de lá. Gutierrez diz a Alice para se sentar. Ela pede um pouco de água. Chegam Marilu e Fagundes, e Marilu não perde tempo, confrontando Alice e repreendendo-a. É culpa de Alice que Martim esteja na cadeia. Eles perderam um filho e agora estão prestes a perder outro. Fagundes tenta impedi-la, enquanto Alice tenta explicar que ela e Martim estão totalmente apaixonados. Lucas vê Sérgio sentado atrás de sua mesa e diz que ele está em seu assento. Sérgio informa que ele descobriu que foi ao escritório de advocacia, então agora ele está esperando algum tipo de processo judicial. Lucas disse que tentou abordar o assunto da maneira certa, mas isso não funciona com Sérgio. Sérgio manda calar a boca e insiste que não é filho dele, mas um bastardo. Mercedes ouve. Lucas diz que esse bastardo é seu filho e vai arruiná-lo. Ele vai pagar por toda a humilhação que causou. Sérgio diz a ele para arrumar suas coisas, porque ele está demitido. Lucas ri na cara dele. Enquanto Marcela arruma a cama, ela pergunta a Fernanda se ela é casada. Fernanda diz que não. Ela passou por 3 divórcios e agora está saindo de um relacionamento muito difícil. Ele é violento e muito perigoso. Tentou matá-la. Enquanto Gonçalo está correndo no meio da rua, Samuel o segue em seu carro. Sérgio insiste que não está brincando e ele o quer fora da fundação até o final do dia. Lucas diz que ele não pode se livrar dele assim. Existe um conselho de administração. Sérgio diz que ele é o conselho de administração. Lucas diz que é melhor ele se preparar para quando todos descobrirem sobre as manipulações financeiras fraudulentas que estão acontecendo em sua fundação, em seu nome. Sérgio empalidece e quer saber do que ele está falando. Lucas explica que sabe que a fundação é apenas uma grande cobertura para todas as coisas ilegais que seus amigos no governo querem fazer com suas toneladas de dinheiro. Ele tem os cheques e depósitos para provar isso. Ele tem tudo. Lucas explica que se ele cair, só vai piorar. É melhor que Sérgio se acostume com a ideia de que será um Carranza assim que seu advogado entrar com o processo na justiça. Sérgio pergunta por que ele teve que ir para aquele escritório de advocacia em particular. Lucas explica que sua querida irmã Yara trabalha lá. Quando Sérgio sai, ele diz a Lucas, sorridente, que as coisas não vão continuar assim. Moisés pede a seu parceiro Jorge que aguarde 24 horas antes de aceitar o caso de Lucas, para que ele possa conversar com seu pai sobre isso. Jorge pergunta se ele tem tanto medo de Sérgio Carranza. Moisés diz que só não quer problemas com o futuro sogro. As coisas estão indo melhor com Yara, então ele ainda espera se tornar parte da família. Jorge o aconselha que não é bom misturar trabalho e vida pessoal. Moisés só pede 24 horas para confirmar com Lucas. Com relutância, Jorge concorda. Célia é enviada do canal para entregar alguns documentos a Fábio. Rebeca atende a porta e pega os papéis, mas não a reconhece. Fábio explica que Rebeca tem Alzheimer. Ele só pede que ela não conte a ninguém o que está acontecendo com Rebeca. Ela concorda. O psiquiatra de Miranda liga para Sérgio com más notícias.
Miranda é uma garota inteligente e sensível que foi muito magoada. Ela está severamente deprimida. Sérgio diz que isso não é grande coisa. Ele explica como Miranda precisa de apoio neste momento. Ela se sente invisível e está se punindo por ser como ela é. Ela precisa que todos a escutem, a valorizem, principalmente sua mãe. Miranda está conversando com Diego sobre sua consulta com o psiquiatra. Acabou parecendo normal para ela. Diego pergunta se ela não se sentiu estranha conversando com alguém que é amigo de seu pai. Ela diz que no começo sim, mas acabou achando que ele estava bem. Foi bom ter alguém realmente a ouvindo quando ela falava. Diego diz para ela pedir para voltar para a escola. Ela gostaria. Diego quer que ela fale com Ariana. Nicole e Vanessa a ameaçaram, o que significa que ela deve saber algo sobre o vídeo. Gonçalo percebe que um carro está o seguindo. Ele olha para trás e começa a correr pela estrada. Com Samuel em seus calcanhares, ele finalmente vai para a floresta. Samuel sai do carro com a arma a tiracolo. Fernanda está mostrando a Marcela como a lavadora funciona. Eva é desagradável. Fernanda respira fundo e decide que não é hora de discutir. O telefone de Fernanda toca. Gonçalo precisa que ela chame a polícia porque Samuel está o perseguindo. Ela diz a ele para enviar sua localização. Na delegacia, Karina traz uma garrafa de água para Alice e comenta como deve ter sido desagradável encontrar a mãe de Martim. Karina tem que concordar com ela. A relação de Alice com Martim é bastante tóxica. Ele acabou preso por causa dela. Alice responde dizendo que nunca deixa de se surpreender com a forma com que todos pensam que tem o direito de opinar tão livremente sobre sua situação. Fernanda liga para Karina sobre Gonçalo. Karina pergunta onde ele está. Fernanda está enviando sua localização para ela. Karina chama Gutierrez e eles vão embora. Gonçalo está correndo e se esconde. Samuel está perto. O telefone de Gonçalo toca e ele recusa a ligação para interromper o toque. Samuel parece ter ouvido alguma coisa e se vira lentamente. Martim agradece a Yara por tudo, especialmente porque ele sabe como seu pai ficará furioso quando souber disso. Ela quer que sua mãe seja feliz e não pode permitir que outro caso de injustiça ocorra. Yaya traz um telefone para Julieta ligar para Yara, para que ela possa explicar como Paulo é inocente. Julieta sabe que Yara não poderia ser tão louca para esconder um criminoso em sua casa. Julieta se pergunta se Yaya e Paulo são amantes. Yaya não pode acreditar no quão estúpida é essa sugestão. Julieta manda Yaya ligar. Yaya manda Yara voltar para casa, porque algo muito sério aconteceu. Yaya conta que Julieta descobriu. Yara pede para falar com Julieta. Yara diz a ela que ela tem uma explicação para tudo e não deve fazer nada até chegar em casa. Julieta dá a ela 1 hora. Julieta acha incrível. O homem mais procurado do México está preso na casa de Sérgio Carranza. Paulo insiste que ele é inocente. Julieta pergunta como isso funciona desde que ele matou um homem e fugiu da prisão. Ela fez o anúncio no ar. O que ele está fazendo lá na casa de Sérgio? A casa dela. Protegido por sua enteada, isso simplesmente não pode ser. Yara se despede da mãe e sai da cadeia. Gonçalo recebe uma ligação que ele atende. É Lorena. Eles deveriam conversar. Ele explica que agora não é o momento, porque ele está tentando se esconder. Samuel o encontra e está apontando a arma para sua cabeça.
Lorena continua chamando seu nome enquanto Samuel diz para ele deixar o telefone cair. Célia chega à rede com uma expressão preocupada no rosto. Tiago pergunta a ela o que está errado. Ela diz que acabou de receber uma notícia séria e está tentando processá-la. Tiago recebe uma ligação de Carlota perguntando se ele sabe o que aconteceu com Martim. Tiago vai descobrir o que puder e a informará o mais rápido possível. Sofia confidencia a sua amiga Luna que seu pai foi preso. Ele é a melhor pessoa que existe. Luna diz que não se preocupe, se ele for um bom homem, não ficará lá por muito tempo. Rebeca chama seu filho Francisco, que está morando em Tóquio. Ele estava dormindo porque lá é madrugada. Ela pergunta se ele está no Japão. Ele diz que está lá há 2 anos. Ela quer saber como ele pôde ir para o Japão sem dizer nada a ela. Ele pergunta se ela não se lembra da festa de despedida que organizou. Ela diz claro. Sérgio está atrasado para uma reunião com Tamayo e Fábio. Eles ainda estão esperando por Julieta. Sérgio pergunta por que aquelas caras. Fábio diz que a vida às vezes é dura. É assim que é ver o amor de sua vida desaparecendo pouco a pouco diante de seus olhos. A mãe de Tamayo tinha Alzheimer, então ele entende o que Fábio está passando. No que diz respeito a Julieta, Paulo será um criminoso até que um juiz diga o contrário. Paulo engasga com seu suco de laranja quando ouve isso. Yaya pede a Julieta que não conte nada a Sérgio sobre isso. Julieta diz a Paulo que não vai dizer nada, mas quer algo em troca. Vai ser uma verdadeira bomba. Samuel marcha com Gonçalo com uma arma na nuca. 2 carros de polícia chegam. Karina sai e grita para Samuel largar a arma e se entregar. Samuel segura Gonçalo pelo pescoço e o arrasta. Samuel agradece o conselho, mas primeiro ele vai explodir a cabeça de Gonçalo. Fernanda está indo para seu carro quando Lorena para e chama seu nome. Mabel chega à delegacia. Alice pergunta se ela vai culpá-la também por Martim estar preso. Mabel garante que ela não tem tempo para fofocas assim. Ela está lá apenas para ver o que está acontecendo. Alice diz que ninguém tem nenhuma informação. Tiago busca Carlota. Tiago admite que não consegue esquecê-la. A única coisa que o preocupa é se Martim descobrir. Ela diz que ele não vai. Ele pergunta se ela ainda está apaixonada por Martim. Ela admite não saber. Eles vão tirar Martim desta confusão. Karina diz a Samuel que ele não tem saída. Samuel diz que sua saída é o pirralho que ele tem. Fernanda chega gritando para deixar Gonçalo ir, enquanto ela corre em direção a ele. Gutierrez a detém. Lorena se junta ao coro. Samuel coloca Gonçalo no capô do carro com a arma apontada para o pescoço, enquanto grita que vai matá-lo. Karina está disposta a negociar. Francisco liga para o pai para contar sobre a estranha ligação que teve com a mãe. Ela lhe disse que seu pai estava em Miami. Fábio lhe diz que está no México. Fábio conta a verdade ao filho. Francisco não consegue acreditar. Soluçando, Fábio diz que está contando a ele agora. Não resta muito tempo. Ele teme que Rebeca esqueça o próprio filho. Francisco não pode sair agora devido a problemas de imigração, mas ele estará lá assim que puder. Yara finalmente chega em casa. Ela corre para os braços de Paulo e eles se beijam. Julieta olha com desgosto. Yara agradece a ela por não chamar a polícia. Yara implora para ela não dizer nada ao pai. Julieta diz que não vai.
Ela quer ouvir a história toda. Yara explica como Paulo está sendo incriminado pelo assassinato de Simão Guerra. Se a polícia o pegar, ele será morto. Yara só procura tempo para descobrir a verdade. Julieta concorda, mas ela tem um preço. Ela quer uma entrevista exclusiva com Paulo. Yara não pode acreditar que seria para o programa de seu pai. Julieta diz que de jeito nenhum, ela vai usar para seu próprio programa. Será bomba para a estreia. Sérgio está vagando pela rede perguntando sobre Julieta. Alice liga para Sérgio. Ele é um covarde. Ele pergunta se ela não tem vergonha de ter que defender um homenzinho que não pode se defender sozinho. Ela pergunta se ele está realmente tão magoado por ela se apaixonar por outro homem. Sérgio declara que ela não lhe interessa mais. Martim Guerra ousou se envolver com alguém que não deveria. É melhor ela se acostumar com o fato de que ele vai passar um bom tempo na cadeia. Mujica explica a Mabel que Martim está sendo mantido incomunicável porque o caso é muito complicado. Ela o interrompe ao perceber que a polícia está gostando demais de colocar jornalistas atrás das grades. Ela pergunta a Mujica se ele entendeu ou se ela tem que explicar tudo para ele. Ela se vira e sai. Carlota chega à delegacia com Tiago. Ela suspira ao ver Alice, que lhe diz para tomar cuidado com seus insultos. Alice mais uma vez diz a ela que não apresentou nenhuma queixa contra ela. Ela precisa investigar quem fez isso. Tiago pede que parem de discutir e se há alguma notícia sobre Martim. Tudo o que Alice sabe é que a situação é delicada porque Sérgio está obcecado com a permanência de Martim na cadeia. Carlota não se vê tendo que levar Sofia para a cadeia ver o pai. É o pior que poderia ter acontecido a Martim. Samuel está arrastando Gonçalo com a arma apontada para sua cabeça. Samuel faz questão de declarar que não negocia com mulheres. Fernanda marcha para confrontar Samuel, dizendo que seu problema é com ela e não com Gonçalo. Ele aponta a arma para ela. Há um tiro. Gutierrez conseguiu atirar em Samuel. A boca dele se enche de sangue e ele cai morto. De volta à delegacia, Tiago diz a Alice que sente muito por nunca ter previsto isso. Carlota volta com a notícia de que não pode visitar Martim, como se ele fosse algum tipo de criminoso perigoso. Ela culpa Alice por tudo. Mabel vem buscar Alice. Ela conseguiu uma visita de Alice com Martim em sua cela. Eles correm nos braços um do outro e se beijam.